vamos falar de edição de vídeo com Blender. Para isso, eu tenho que mostrar alguns add-ons ou plugins que fazem com que o Blender se potencialize para a edição de vídeo. Existem vários plugins, vários add-ons, mas esses que eu estou mostrando aqui são os principais para trabalhar com edição de vídeo, com motion graphics e kinetic typography, ou seja, tipografia cinética ou animação de texto. Eu não vou falar detalhadamente sobre cada um, porque isso é um assunto específico e requer atenção específica, ou seja, vale depois um tutorial sobre cada um desses add-ons. Eu só vou mencioná-los para que vocês saibam que eles existem, em primeiro lugar, e segundo, que nós vamos utilizar nesse tutorial dois desses add-ons, ok? Então, o primeiro é o Blue Velvets. O Blue Velvets é um add-on para Blender, onde eu tenho vários recursos de geração de proxy vídeo, geração de atalhos que me favorecem uma melhor edição. Eu posso gerar proxy vídeos em ProRes, formato ProRes, por exemplo, e posso também editar a minha linha de tempo toda na parte de áudio dentro do Ardour. Ou seja, eu posso fazer uma edição profissional de áudio com vários recursos e tratamento de áudio diretamente da timeline do Blender. Esse é o Blender Velvets. O segundo é o Easy Login. Esse é um add-on que nos facilita na hora de logar, ou seja, na hora de gerar clipes de um vídeo bruto. Nós podemos pegar um vídeo bruto e fazer toda a decupagem diretamente na timeline do Blender, mas de uma forma muito descomplicada de fazer. Ele trabalha com esse conceito de tags, ou seja, de marcações de etiquetas sobre o vídeo bruto, e dessas etiquetas podemos retirar todos os clipes que nos interessam. Ele é bem interessante, bem fácil de usar também. Mais uma vez falando, não vou entrar no uso, na abordagem de cada um desses, até porque o manual de cada um deles se encontra na internet. O que importa é eu apresentar nesse momento esses add-ons para vocês. Tem um terceiro, que é o que nós vamos usar basicamente agora aqui, que é o Kinoro Tools. É um add-on que ele tem vários recursos também muito interessantes para edição de vídeo. Não vou adentrar cada um deles. O mais importante aqui que nós vamos utilizar agora é ele habilitar para nós no Blender o uso de um monitor de áudio para que a gente possa monitorar o áudio diretamente da linha de tempo do Blender. É esse que nós vamos usar basicamente aqui. Bom, e tem mais dois add-ons que eu gosto muito, que nos favorecem aí a parte de animação gráfica, de motion graphics, gráficos animados, gráficos em movimento no Blender, que um é o Comotion, tá? Ele nos serve tanto para trabalhar animação de texto quanto animação de objetos. E o segundo, que é o Effector, que também nos serve para motion graphics de uma forma muito simples e muito bacana de trabalhar. No decorrer de outros tutoriais eu vou falar de cada um desses. Eu só estou, mais uma vez, apresentando esses add-ons para vocês, para que a gente possa visualizar isso no Blender futuramente. Para eu trabalhar com Blender e monitorar esse áudio, o que eu vou fazer? Primeiramente eu preciso habilitar o jack, o controle, o servidor jack de áudio no Linux. Caso vocês não tenham o servidor jack instalado, nós vamos ter aqui na central de programas, procurar por jack e instalar o jack control, que é a interface gráfica de controle do jack. E também, para trabalhar no Blender e medir esse áudio, eu vou precisar instalar um outro recurso do jack, que é o Matter Bridge. O Matter Bridge ele é o que me dá a possibilidade de visualizar o monitoramento de áudio do Blender utilizando o servidor jack. Então eu preciso primeiro do servidor jack e o controle do jack instalado, a interface gráfica, e depois do Matter Bridge, que é o que vai me permitir monitorar o áudio diretamente da linha de tempo do Blender. Bem, tendo isso instalado, eu vou primeiro
ligar o meu servidor Jack. Vou ligar o meu servidor Jack. Posso minimizar o servidor Jack, mas também preciso avisar ao Linux, nas configurações de som, no AUSA Mixer, que eu estou usando o Pulse Áudio com o Jack para que eu tenha a saída de áudio utilizando o servidor de áudio Jack. Muito bem, fiz isso. Agora eu posso abrir o Blender normalmente. Vou abrir aqui um arquivo que eu já tinha de teste. E agora, com o Add-on habilitado do Kino-Raw, que eu vou mostrar para vocês como instalar. Eu só vou primeiro adiantar o processo de vocês verem isso funcionando. Olha, liguei o Audio Tools. Uma coisa que eu faço depois que eu lanço o Mather Bridge é botão direito na janelinha e colocar sempre no topo, porque aí eu evito dele sair daqui da minha área de visão. Bom, se eu pressionar o play do Blender agora, eu tenho um monitoramento de áudio perfeito do Blender utilizando o Jack. Então, basicamente é isso, funciona muito bem, é bem preciso. Para eu controlar o áudio, fazer um fade, é muito simples no Blender. Eu preciso simplesmente editar o volume, né? Por exemplo, eu quero ter um fade-in no início. O que eu faço? Se eu clicar, deixa eu puxar aqui o meu monitor de teclas pressionadas para que vocês possam visualizar tudo que está sendo pressionado. Se eu parar com o cursor em cima do controle de volume e pressionar a tecla I do meu teclado, vocês podem notar que o campo volume ficou em amarelo. Isso quer dizer que eu tenho um keyframe, um quadro-chave aqui nesse campo de volume. E ele me mostra aqui na minha janela de curvas que eu tenho um ponto no controle de volume no tempo 0. Aliás, no tempo de 2 frames. Bem, ele está como 1. Muito bem. Eu vou avançar, vou até o frame 15, por exemplo. Eu consigo visualizar que estou no frame 15 por aqui, por essa outra área aqui, onde me mostra o frame, ou pela própria linha de tempo. Agora aqui no volume, por exemplo, eu vou colocar 0.9, pressionar Enter e apertar a tecla I novamente para ele criar o keyframe ali. Ou eu posso, se eu não quiser ficar pressionando a tecla I para ele gerar um keyframe de forma manual, eu posso habilitar aqui no Blender o controle de geração de keyframe automático a cada mudança que eu tenha. Bem, eu vou fazer um fade-in. Então eu posso, na minha janela de curvas, eu vou ampliar aqui o zoom na minha janela. Como é que eu amplio isso? Segurando a rodinha do mouse e rotacionando ela, eu dou zoom nessa minha janela. Se eu pressionar a tecla Shift e a rodinha do mouse, eu desloco a janela para onde eu quero, rodinha do mouse de novo. Olha, eu tenho aqui os 2 volumes. Vou voltar para o que está no frame 2 e posso mudar clicando sobre o nó das curvas e arrastando para baixo o volume, mas posso também manualmente para ter mais precisão. Eu vou colocar um volume de 0.1. Pronto. Vocês podem ver que na janela de curvas ele fez realmente uma curva para mim de volume. Estou na rodinha do mouse aqui de novo para diminuir o zoom. Shift rodinha do mouse para arrastar a janela. Eu tenho um fade-in aqui. Se eu quiser um fade out, vou até o final da minha linha de tempo. Olha, na curvas também eu vejo a posição. Posso aqui no volume repetir o 0.9. Eu criei um segundo keyframe e no finalzinho do vídeo eu coloco 0.0. Pronto, eu tenho um fade out. Então eu fiz um fade in, um fade out do áudio. Se eu pressionar o playback, eu verei esse meu fade out. Como ele é bem curto, a gente não nota tanto isso visualmente, porque a ideia aqui era mostrar para vocês. Mas se eu quiser, por exemplo, arrastar o nó, eu quero aumentar o tempo desse fade. Eu posso clicar sobre o nó, apertando a tecla G do teclado de grab, que é agarrar,
e o eixo X, apertando a tecla X, ele entende que é só no eixo X que eu quero deslocar e eu posso, olha, com o mouse, mover o meu nó mais para trás, né? E agora, se eu apertar o playback aqui, eu consigo visualizar o fade mais suave. Isso serve para tudo, tá? Essa janela de composição do Blender de curvas serve tanto para fade de áudio quanto fade de imagem, né, de opacidade. Posso fazer a mesma coisa aqui, ó, G de grab, depois a tecla X para dizer que é só no eixo X que eu quero deslocar. Cliquei com o botão esquerdo para fixar a minha mudança. Vou fazer mais uma vez aqui. E eu tenho um fade in e um fade out, tá? Bem, nós vimos aqui então como habilitar o monitoramento de áudio no Blender. Agora, antes disso tudo, né, como é que eu configuro o Blender para chegar nessa tela, né, que é uma pergunta que muita gente faz. Bem, primeiro vamos reabrir o Blender aqui. Vou fechar o Blender, colocar meu monitor de teclas aqui no cantinho. Vou fechar o Matter Bridge, vou desligar o jack, ok. O meu áudio automaticamente passa a ser de novo o Pulse Áudio. Quando eu faço isso, vou abrir o Blender aqui. Como é que eu habilito esses add-ons? Primeiro, eu venho em File, User Preferences. O primeiro passo sempre é fazer o download dos add-ons que nós já vimos aqui. Por exemplo, o Blender Velvets. Eu faço o download dos Velvets, ou seja, dos recursos que eu vou precisar, tá? Eu tenho todos eles aqui. Eu faço o download. Depois de eu fazer o download, o que eu faço no Blender? Eu venho em Install from File. Eu tenho aqui Script, Blender. Eu tenho aqui, bom, vários add-ons que eu utilizo, né? Mas eu tenho aqui, ó, os Velvets separados, que eu já descompactei, descomprimi. E basta eu selecionar, eu tenho aqui, ó, Blender Velvets Master. Esse aqui é o arquivo de download do site. Pressionando aqui e instalando, pressionando o botão de install, ele já vem para minha lista de add-ons, basta eu habilitar. Por exemplo, eu tenho dois habilitados aqui, o Blue Velvet e o Velvet Revolver. O Blue Velvet é o que me permite editar toda a timeline do Blender no Ardour. E o Velvet Revolver é o que me permite gerar proxies em ProRes. Tá? Bom, eu tenho instalado aqui os Velvets. Tenho também o Kinora, que é aquele que eu falei. Basta eu buscar aqui. Kinora Tools é o que me permite ter um monitor de áudio. Só que eu habilito aqui os controles que eu quero, ou seja, os recursos que eu quero desse plugin, desse add-on. Eu só uso o Jump to Cut, que é o que me permite viajar de um clipe para o outro mais facilmente. O Audio Tools e alguns outros que depois eu falo quando nós formos ver em específico cada add-on. Vai ser um outro tutorial só para isso. Bem, habilitei os meus add-ons aqui, eu salvo as configurações de usuário e eles já ficam permanentes aqui. Próximo passo é eu configurar o Blender para editar vídeo. Bom, não é tão complicado. Primeiro eu venho no tipo de layout e mudo para Video Editing. Ele já ficou bem parecido com o que eu tinha aqui. A única coisa que eu faço diferente é, eu venho aqui na divisão de janela, clico com o botão direito e ele me dá a opção de Split Area, para eu dividir a tela. Ele dividiu a tela para mim. Eu mudo o tipo de área. Eu vou mudar aqui para File Browser, para eu procurar arquivos. O que eu faço a mais aqui é habilitar Thumbnail e usar um filtro para ele me mostrar só que arquivos. Eu só quero ver aqui arquivos de imagem, de vídeo e de áudio, tá? E eu posso também, aqui mesmo, diminuir o meu preview, o tamanho desse thumbnail.
Deixa eu expandir mais um pouco para que vocês possam ver melhor. Eu tenho aqui vários tamanhos, eu vou colocar pequeno, small. E agora eu já tenho aqui os meus thumbnails. Posso esconder também essas guias para ficar mais limpo o meu layout. E eu tenho aqui agora um browser de vídeo, imagem e áudio. Continuo com minha janela de curvas aqui. Basicamente o que eu vou fazer agora é só habilitar os meus botões de render. Mais uma vez, pego uma divisão dessa de tela, botão direito, Split Area, dividir a janela, venho aqui no tipo de conteúdo e coloco Properties. E agora eu tenho aqui as propriedades de render que eu vou utilizar depois. Tá? Posso ajustar melhor aqui as minhas janelas. Eu tenho um layout que me agrade melhor. Então, basicamente, é assim que eu trabalho com edição de vídeo. Ok? Lembrando que vocês podem salvar também esse layout, né? Eu simplesmente prefiro salvar um arquivo, Save As, e salvo ele como template de edição. E aí depois basta eu abrir esse template e continuar usando o salvar como para salvar os meus projetos. Na hora de renderizar, isso é muito importante. Eu estou trabalhando aqui em Full HD, mas poderiam ser outros presets. Eu tenho vários presets aqui, mas se vocês não quiserem usar um preset, vocês podem manualmente digitar. Por exemplo, se eu quero um 2K aqui, eu digito 2048 por 1080, eu já tenho um 2K. Se eu quiser um 4K, basta eu pegar as dimensões do 4K, preencher aqui e colocar para renderizar 100% desse tamanho, da resolução. E o formato de saída, bom, eu tenho vários, mas é aquilo que eu sempre falo, se eu for mandar o meu vídeo para uma finalizadora de vídeo, para uma produtora de composição, eu tenho que mandar na melhor qualidade possível. Então, geralmente eu escolho aqui a opção de... O H264 não vai valer mais a partir do momento que eu vou no encoding, escolho a opção de QuickTime, que é, na verdade, a minha extensão de saída, o formato de saída, e o codec eu vou escolher o DNX HD. O DNX HD é um codec que ele permite o máximo de qualidade e menor compressão possível para que esse vídeo seja editado. Mais uma vez, a outra característica do DNX HD é o fato de ele ser um codec interframe, ou seja, ele me facilita a edição porque ele me consome menos processador na hora do playback, porque o processador não precisa ficar descomprimindo e recomprimindo o arquivo a cada frame para buscar o quadro-chave, o keyframe da vez. Então, feito isso, escolhendo o formato QuickTime, o codec DNX HD, só basta eu configurar o meu bitrate, que o ideal para DNX HD, ele tem valores específicos, então eu trabalho em 90.000, se eu não me engano, posso estar equivocado em relação aos números, mas isso é fácil de achar na internet, ou 150.000, tá? E o áudio eu prefiro trabalhar sempre no PCM, que é para manter a maior qualidade possível, mas vocês podem trabalhar também no AAC, e aqui o bitrate 384, se eu não me engano, é o máximo mesmo para que eu possa exportar aqui. Bem, configurei aqui a minha saída. Para eu renderizar um vídeo, basta eu pressionar agora Animation. E, aliás, antes disso eu preciso escolher o Output, aonde eu vou salvar esse meu vídeo. Configurando aqui a saída, basta eu pressionar o Animation e aí ele vai renderizar o meu vídeo para aquela pasta selecionada em DNX HD. Bem, posso trabalhar em 2K, 4K. A vantagem é que o Blender ele trabalha com proxy bem customizável, ou seja, por exemplo, vou pegar um vídeo 4K aqui, vou jogar na linha de tempo, tenho aqui um vídeo em 4K, vou habilitar a geração de proxy. Ou pode ser por projeto.
e vou habilitar as qualidades de proxy que eu quero que ele gere para mim, tá? Habilitei isso. Eu coloco a qualidade do proxy, vou colocar 70 do JPEG. E agora eu venho aqui, ó, Rebuild Proxy. Nesse momento o Blender começa a gerar os proxy clips para que eu possa editar o meu vídeo 4K ou 8K. E isso é muito importante porque isso é o que vai te permitir conseguir editar um vídeo de 4 ou 8K na sua linha de tempo do Blender, tá? O proxy já foi gerado. Agora, com o proxy gerado, o trabalho não acaba aqui. Eu tenho que vir no meu monitor do clipe, do projeto, e habilitar o proxy, a visualização do proxy aqui. Então eu venho e habilito. Já habilitei a qualidade de 25%. E agora sim eu tenho o vídeo rodando a 24 fps, que é o frame rate do vídeo diretamente do Blender, sem o menor problema, tá? Só que isso só é possível, ou seja, eu só consigo editar um 4K ou um 8K na linha de tempo do Blender se eu conseguir gerar esse proxy e habilitar a visualização do proxy aqui no meu monitor de clipe. Então basicamente é isso. Nós vimos como editar um vídeo 4K ou 8K diretamente no Blender, com monitoramento de áudio. Nós vimos pelo Matter Bridge, como habilitar o Matter Bridge no Blender. Ou seja, antes de eu abrir o Blender eu tenho que ligar o servidor Jack para poder eu trabalhar com a edição do áudio na linha de tempo do Blender.